Fala pessoal, Ricardo Luiz, a gente vai para a segunda parte da aula de fileiração, aparelho ACJ, tá? Principais defeitos. Vamos para a tela. Fala pessoal, Ricardo Luiz, a gente vai dar continuidade na segunda parte, tá? Do ACJ, tá ok? É a sétima aula, só que parte 2, tá ok? Agora a gente vai entrar nos principais defeitos, tá? Do ACJ mecânico e o ACJ eletrônico, tá ok? Vai ter mais uma aula, tá? Ainda, a terceira aula, referente principais defeitos do ACJ, tá bom? Então vamos para a nossa segunda parte. Então vamos começar pelo ACJ mecânico, tá? Quais os principais defeitos que acontecem nesse ACJ mecânico? Então vamos lá. O ACJ ele não liga. O que você precisa? Primeiramente, quando você chega no cliente, você pega um equipamento que ele não liga, entendeu? Você coloca na energia, ele não tem atividade nenhuma. O que você precisa primeiro identificar? O primeiro passo é o disjuntor. Você vai verificar se o disjuntor está chegando energia, se ele está saindo energia. Chegando energia, saindo energia, você vai para a tomada. Você vai verificar se a tomada ela está chegando energia. Se não estiver chegando, verificar os cabos internos, tá, dentro da tomada. O próximo passo é verificar o cabo que alimenta o nosso ACJ. Então você tem que verificar o plug macho, se ele está danificado internamente, se o cabo está corrompido, tá ok? Verificar, tá, se não tem cabo carbonizado, tá, nas pontas, a tomada está carbonizada, tá? Então, o próximo passo, se você verificou o disjuntor, tomada e cabo tá tudo ok, a gente vai direto para a chave seletora, tá? A chave seletora, igual que eu te falei, ela tem uma amperagem. Pode ser que de repente teve uma amperagem muito alta e ela danificou, ela abriu o contato internamente. Então você tem que abrir ali a caixa, a gaveta de elétrica do ACJ, verificar a entrada da chave seletora. Verificar se ela está carbonizada, se ela está com o terminal solto, tá ok? Então, vamos para o segundo problema. A ventilação não funciona, tá? Então, o que você precisa verificar? Quem faz funcionar a ventilação? A nossa chave seletora, tá? Você pegar, tá chegando energia, só que você gira a chave seletora, ela passa energia para os terminais, tá? Você tem que analisar, verificar, você mede se está chegando energia nos 3 terminais de velocidade. Se por acaso não tiver, se tiver tudo ok com a chave seletora, você vai direto no capacitor. Verificar se o capacitor ele está em bom estado, se ele está funcionando, medir o capacímetro, tá? Capacitor está bom. Você vai direto para o motoventilador, verificar se o eixo está travado, tá? Se o térmico do compressor, do motor do ventilador, ele está com o térmico aberto, tá ok? Se ele está muito quente, internamente o térmico está aberto, então eu tenho que verificar o porquê ele tá quente. Pode ser que o rolamento está danificado, rolamento travado, rolamento com problema, tá ok? Então, essas são as principais causas da ventilação, tá ok? Que não funciona. Vamos agora, tá? O compressor não funciona, tá? Então, tipo, você chegou no cliente, abriu o equipamento, ligou o equipamento, a ventilação funciona, porém o compressor não liga de jeito nenhum. Quais os principais componentes que você tem que olhar? Primeiramente, tá? Você tem que verificar o térmico do compressor, se ele está com o contato aberto, tá? Se ele está com o contato normal, você vai direto para a chave seletora. Verificar
você girando a chave seletora, verificar se ele está mandando o contato para o terminal do compressor. Se a chave seletora estiver mandando para o contato do compressor, não está carbonizado, está tudo ok, vai para o capacitor. O capacitor está normal, mediu a capacitância dele, está tudo ok, não está carbonizado, não está estourado, desculpa, você vai para o termostato. Tá? O termostato tem que verificar se ele está dando passagem, se você girando, tá, para a temperatura baixa ou alta, se ele está abrindo e fechando os contatos, tá? Verificar se o térmico do compressor está aberto internamente, se ele está quente o compressor, verificar se algum dos 4 componentes está tudo ok, mas o térmico do compressor aqueceu, né, o compressor aqueceu, verificar o porquê, né, quais os motivos, né, que a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Então, o compressor não funciona, tem que verificar esses 4 componentes. Estando tudo ok, ou um deles está danificado, você encontrou o problema, vamos para a próxima. O compressor, ele liga e desliga muito rápido, tá? Então, tipo assim, você coloca em enfileiração, daqui a pouco ele liga a enfileiração e em instante ele desliga, tá? O que pode estar acontecendo? O bulbo do termostato, ele pode estar fora do plástico que é conectado perto da serpentina, ele está tendo contato com a serpentina, tá ok? Ou o próprio contato do termostato pode estar com defeito, tá ok? Ele pode estar com algum problema internamente com fluido, tá? Com gás que é sensível à temperatura, pode estar danificado. Então, essa é a causa que acontece quando o compressor liga e desliga muito rápido por temperatura, tá ok? O ACJ, ele gela muito pouco e está com um rendimento muito baixo, tá ok? O que pode acontecer? Pode ser o filtro obstruído, pode ser a serpentina da unidade evaporadora com muita sujeira, tá? Então isso causa pouco rendimento na refrigeração, tá ok? Não tem passagem de ar, então pouco rendimento no ciclo de refrigeração, tá ok? Então vamos para outro problema. No modo refrigeração, o desarme o disjuntor. O que pode estar acontecendo? Você tem que verificar o disjuntor, se ele está com a curva correta, se ele está com os cabos bem apertados, se ele está com os cabos carbonizados, tá? Estando tudo certo com o disjuntor, você vai medir as bobinas do compressor, se está em massa. Então você pega seu multímetro na escala de continuidade e você vai medir as bobinas com a carcaça ou com a tubulação. Dando passagem, tá tendo continuidade, então seu compressor está em massa, tá ok? Por isso que está desarmando o disjuntor. Vamos para outra causa. No modo refrigeração, o compressor ronca e desarma o disjuntor. O que pode estar acontecendo? Você precisa verificar, primeiramente, tá, o capacitor, verificar se o capacitor ele está danificado ou ele está com a capacitância fraca, então o compressor não tem força para partir, ele sobra amperagem e desarma o disjuntor, tá ok? Outra causa também, tá, que você tem que verificar, é as 3 bobinas do compressor, se está tendo passagem entre elas, tá, estando tudo ok, o problema persiste, o seu compressor ele está travado internamente, tá ok? Ele pode estar travado por questão de umidade, por questão do golpe de líquido, tá ok? Então, internamente ele danificou e ficou travado. Então, você pode trocar o capacitor, as bobinas podem estar boas, mas internamente ele continua travado, tá ok? Vamos para outra causa. Ventilação muito fraca.
O que pode estar causando a ventilação muito fraca? Capacitor. Você tem que verificar se o capacitor do motoventilador ele está com a capacitância correta, tá? Verificar se o seu motoventilador está com os rolamentos danificados, tá? Ou o rolamento já com chiano, né? Então ele fica mais pesado, tá ok? Sujeira na hélice da unidade evaporadora, sujeira na hélice na turbina do evaporador ou na hélice do condensador, tá ok? Vamos lá para outra causa. Unidade evaporadora congelando. O que pode estar acontecendo? Outra situação, mesma coisa. A ventilação muito fraca, pode ser o problema do motoventilador, rolamento, capacitor, tá ok? Sujeira na unidade evaporadora, tendo obstrução na serpentina, tá? Ou se não, vazamento de fluido, tá ok? Então tem que verificar esses pontos. Continuando, serpentina congelando, tá? O que pode estar acontecendo? A turbina da unidade evaporadora tá com obstrução de sujeira demais, tá? Então ela não tem como o ar passar entre ela não puxa o ar e não joga o ar para o ambiente, ocasionando, tá, o congelamento. Então não tem troca de calor, só passa um vento muito fraco, então ela não tem a troca suficiente de calor para ela transferir a temperatura gelada da serpentina para o ambiente, tá ok? Filtro muito sujo, obstruído, causa também congelamento. Se o ambiente ele já estiver muito gelado, tá? Qual que pode ser a causa que está congelando? O termostato. O termostato ele está com o contato colado, ou ele está danificado, ele não está mais tendo sensibilidade com a temperatura, ocasionando que o compressor fica ligado direto, sem parar, não tendo o desligamento do compressor. Então o ambiente fica muito gelado, o retorno para a máquina só retorna ar gelado, fazendo congelar a serpentina, tá ok? Agora, outra causa que acontece bastante, o compressor esquenta muito e a amperagem fica muito alta. O que pode estar acontecendo? Excesso de fluido, tá ok? O dispositivo capilar ou o filtro tela está entupido, causa o aquecimento do compressor. Ventilação, de novo, é muito fraca, então tem que verificar capacitor, verificar rolamento, verificar se está tudo ok com a ventilação, tá? Sujeira na unidade condensadora, tá? A sujeira na unidade condensadora engana muitos técnicos, porque é o seguinte, normalmente você verifica a serpentina pelo lado externo, tá? Então a evaporadora, você vê ali a serpentina, ela tá suja na unidade evaporadora. Na unidade condensadora, você vai atrás do aparelho, ela tá limpinha. Mas lembra que o ACJ, ele puxa o ar pelas laterais. Então, o ACJ, quando ele suja a serpentina, ele suja pelo lado interno. Então, engana muito, você acha que está tudo limpo, né, externamente, na unidade condensadora, mas internamente está muito sujo, tá ok? Então tem que ter esse tato de verificar sempre internamente a serpentina da unidade condensadora, tá ok? Outro problema é vazamento de fluido, os mais comuns, tá? Então é o seguinte, como o ACJ ele trabalha com pressão, às vezes não tem uma limpeza correta, ele trabalha com uma pressão muito alta. Então o que pode acontecer? Pode acontecer um vazamento nos terminais do compressor, tá? Entre a carcaça e o terminal do compressor, tá? Como o ACJ ele tem uma bandeja e a sua serpentina ela está sempre molhada, né, na parte de baixo,
tá? Ele pode ter corrosão e danificar o cobre junto com o ferro e pode ocasionar um vazamento, tá ok? Outra coisa muito comum é você ver tubulação, ela encostando uma na outra, com a vibração, ela cria, ela fica roçando entre uma e outra e acaba tendo um vazamento, tá ok? A parte de ferro com a parte de cobre, com a vibração, com o tempo, isso os ACJs mais velhos, ele começa a ter essa vibração e fazer pequenos furos na tubulação de cobre, tá ok? Então sempre é bom pressurizar o sistema com 300 PSI, tá? E analisar esses pontos, tá ok? Outro problema muito comum é o que? É quando o técnico ele não se atenta com a capacidade do capacitor. O que ele faz? Ele pega o compressor, um exemplo, ele é um compressor de 35, ele coloca um capacitor muito baixo, tá? Ou ele vai lá e coloca um capacitor muito alto. O que acontece? O compressor ele não funciona em ronca, porque ele tenta partir e não consegue, porque a capacitância é muito baixa para ele, tá, de partida. Ou se não, ele desliga pelo término, porque o capacitor está acima do limite, tá? Como é um capacitor permanente, então a capacitância dele vai estar muito alta para aquele motor. Então ele vai estar sempre trabalhando com uma rotação maior, com uma capacitância maior e acaba aquecendo e desligando pelo térmico. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de troca de capacitor, verificar sempre qual capacitor específico para aquele motor, tá ok? O motoventilador também, ele tem o seu capacitor correto. Nesse caso aqui, o capacitor é de 5 microfarads. Se eu colocar um de 3, está muito baixo. Ele vai trabalhar muito lentamente e vai aquecer, tá ok? Ou dá problema na troca de calor do equipamento e vai dar problema na enfileiração, no compressor e assim, congelamento, tá bom? Alta amperagem. Se eu colocar um capacitor muito alto, tá? De 7, o motor vai rodar com a rotação muito alta, ele vai aquecer e desligar pelo térmico, tá? Então sempre é importante verificar essa questão do capacitor do ventilador também, tá bom? Então, só para você entender, aqui nesse slide você verifica que o ACJ ele trabalha com a hélice muito próxima, tá? Das partes de plástico e de isopor. Qualquer desbalanceamento no coxim ou no rolamento, ele vai vibrar, tá? Então, normalmente você pega equipamentos com barulhos internos excessivos, principalmente quando você coloca na velocidade alta. Colocando na velocidade alta, ele começa a dar um chiado, ele começa a fazer um barulho muito alto do rolamento, ou ele começa a fazer uma vibração. Então, o que você tem que verificar? Se o suporte que está segurando o motor ele não está danificado, está ressecado, o coxim está bom, tá? O rolamento se está ok. Então é muito importante verificar esses pontos quando o barulho está excessivo na velocidade alta ou até na velocidade baixa também acontece, tá ok? Então é isso aí. Então a gente descobriu aqui, tá? Os principais problemas, tá? Tanto do ACJ mecânico, tá? E muitos defeitos aqui do ACJ eletrônico também, tá ok? A nossa próxima aula é dedicada ao ACJ eletrônico, tá? Nossa terceira aula no ACJ eletrônico e a válvula reversora, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.